Vamos à boa palavra de Deus. Interessante, olha só que coisa. Nova estação, belíssima. É uma estação belíssima. Belíssima é a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Na vida daqueles que deixam, né? Quem vai deixar? Meu Deus, eu quero que o Senhor faça uma obra belíssima na minha vida. Nem sempre é fácil, não significa que é belíssima a obra dele, que é uma obra muito fácil de vivenciar. Às vezes nós passamos por dificuldades, por lutas, enfim, mas é uma obra belíssima que o Senhor quer fazer em nós e é algo maravilhoso. E olha que interessante, amanhã começa uma nova estação, de verdade mesmo. A estação eu falo de verdade, o Senhor quer fazer algo em nós, isso é verdade. Mas quando eu falo que é uma estação, amanhã começa o outono. É a minha estação preferida. É uma estação, eu gosto de falar que é uma linda estação, porque não está muito frio, mas está mais fresquinho. O céu é bem azul, quase não tem nuvem, e os dias são bem claros. E eu gosto bastante dessa estação. Que interessante começar amanhã, hein? É bem sugestivo isso. Eu creio que estamos vivendo, sim, uma nova etapa, uma nova estação, uma nova fase. Quem aqui estava na Conf 360? Faz assim. Nossa, uma boa quantidade, né? E quem estava aqui pôde perceber algo novo acontecendo de maneira individual, mas também em nossa vida como igreja. Eu percebo isso. E até estava comentando com a Isa, uma irmã muito querida, nossa aqui, mas que está morando fora para estudar, a Isa. Eu estava falando para ela que a sensação nesses dias é de uma igreja sedenta por mais de Deus. Uma igreja que realmente está desejando algo novo da parte do Senhor. Isso é nítido. E uma igreja mais unida, uma igreja em unidade. Isso é maravilhoso, viver tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. Mas antes de nós passarmos para uma próxima estação, uma nova fase, algumas coisas precisam ser deixadas claras, né? E é preciso entender que verdadeiramente o Senhor nos vê. O Senhor sabe quem somos, sabe do que precisamos, tem um plano para nós e Ele nos ama verdadeiramente. É preciso entender que o nosso Deus é amor. É preciso crer para depois, então, ver. É ao contrário do mundo, né? O mundo fala que precisa ver para crer. Nós fazemos a maneira de Deus. Nós primeiro cremos e depois nós vamos ver essas coisas acontecendo na nossa vida e são maravilhosas. A caminhada é longa. Por isso é bom deixar as mochilas, tudo que está atrapalhando. Não é verdade? A gente não faz isso? Está muita coisa ali segurando, tem bolsa, tem mochila, tem sacola. Não é melhor deixar para depois seguir mais leve? Então, acredito que esse é o tempo de nós deixarmos e seguirmos levemente para aquilo, o novo de Deus, aquilo que o Senhor quer trabalhar conosco. E aí, nesta noite, nesse tema de nova estação, nós vamos aqui ler uma história bíblica, um texto bíblico, que traz para nós, nessa noite, duas pessoas, dois convidados, né? O rei de toda a terra está aqui, mas através do texto bíblico, eu quero também trazer mais duas pessoas, além do convidado de honra máxima, que é Jesus. Quero trazer aqui duas pessoas que estão descritas no livro, na carta de Lucas, no Evangelho de Lucas 7, desde o 36 ao 39 e depois do 44 ao 50, que conta ali, fala sobre um fariseu e fala sobre uma mulher que era conhecida na região como mulher pecadora.
E vamos lá então ver essa história. Olha lá. Lucas 7:36 ao 39 começa assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E aí o texto, vou pular lá para o verso 44 até o 50, e diz assim: em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Aleluia, bendita a palavra de Deus. Eu creio que esse texto tem muito o que nos ensinar. Esses dois personagens aqui têm algumas características que nós precisamos observar. Efésios 5, no versículo 15, a palavra do Senhor diz que é para nós atentarmos para a maneira como nós temos andado. E as coisas desse mundo, o dia a dia, a correria, as muitas informações, os muitos posts, não é verdade? As muitas tarefas de casa, do trabalho, da escola, da faculdade, dos relacionamentos, podem distrair a gente e, por vezes, nós estamos vulneráveis a passar por todas essas coisas sem atentar para a maneira como nós estamos andando. Como está o nosso coração, como está a nossa mente, o que nós estamos escolhendo, como está a nossa fé, em que nós estamos acreditando. E a história aqui, nós vamos ter um tempo de meditar nessa palavra, mas também nós vamos ter um tempo de oração. E aqui quando a gente vai lá, quando a gente observa lá no versículo 36, vamos ver se está aqui. Quando a gente vai lá no versículo 36, logo no começo diz que esse fariseu, deixa eu passar para o próximo, aqui para ficar mais claro, olha lá. Fariseu. Ele convidou Jesus para jantar em sua casa. Olha só, vamos lá na história, né? O fariseu chamou Jesus para estar ali. Ninguém chama ninguém para a sua casa se você não quer que a pessoa esteja ali, se você não quer ter relacionamento com ela, não é verdade? Você convida alguém para a sua casa que você não tem nenhuma afinidade ou que você não tenha nenhum desejo que esteja ali? Não. Você convidou porque você quer a presença daquela pessoa ali na sua casa. Mas aqui tem algo para a gente observar. Ele teve disposição, mas a gente não conhece qual foi a intenção dele. Nós não estamos aqui também para julgar. Nós estamos aqui somente para aprender com a palavra e observar e julgar a nossa própria vida. Olhar a maneira como nós estamos vivendo. Aquele fariseu chamou Jesus porque ele queria a presença de Jesus. Mas nós não sabemos qual era a intenção dele. E a mulher? A mulher chamada a mulher pecadora. Ao saber que Jesus estava ali, levou um frasco de perfume e se colocou a seus pés, atrás dele. Olha a posição, você consegue imaginar? Essa mulher chegou ali,
numa postura de total rendição, porque ela se prostrou aos pés de Jesus. Isso denota uma rendição. Ela reconheceu que ali estava Jesus, Deus Todo-Poderoso. Todo poder estava ali. E ela se prostrou aos seus pés. Você vê que coisa interessante? Ela já chegou ali, ela ficou sabendo que Jesus estava ali e ela foi de encontro a ele. Que coisa maravilhosa. Mas aí a gente começa a observar um outro ponto aqui dessa história. O fariseu, ele disse assim: se este homem fosse profeta, saberia. 3 pontinhos. Você lembra lá no primeiro ponto, quando a gente falou assim, olha, ele chamou, ele queria a presença de Jesus, mas a gente não sabe bem qual foi a intenção dele. Ainda não sabemos qual é a intenção dele. Mas, a partir dessa frase dele, se este homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher? Ali, o fariseu, ele não via Jesus como poderoso Deus. Ali dentro da sua própria casa. Jesus estava na casa dele, convidado para um jantar. E o fariseu não sabia exatamente quem era Jesus. Ele não sabia. Porque se dentro do coração daquele fariseu houvesse um clamor, uma sede, uma necessidade de conhecer esse Jesus, de se envolver com ele, ele não teria dito, se esse Jesus soubesse, né? Como ele colocou aí, se este homem fosse profeta, ele saberia. Aqui denota que o fariseu não conhecia o poder de Deus. E quem é Jesus? Se nós olharmos para os evangelhos, a Bíblia inteira, mas especificamente a parte onde fala dos passos de Jesus aqui na terra, você observa o poder desse Deus maravilhoso. O coração de Jesus. A forma supridora como ele tratava as pessoas. A compaixão como ele olhava as pessoas. O poder que curava as pessoas. A forma como ele trazia alento ao coração daqueles que sofriam. Trazia respostas. Porque Jesus caminhava entre aquele povo cheio de poder, de misericórdia, de amor, um Deus irresistível. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela sabia disso. E ela foi no lugar onde Jesus estava. Aqui diz que essa mulher chorou, que essa mulher molhou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Diz também que ela enxugou as lágrimas dos pés de Jesus com os seus cabelos. Eu fiquei meditando nessa palavra e tentando imaginar como foi isso. Essa mulher que se prostrou aos pés de Jesus, por que será que ela chorou? Nós não sabemos. Só o Senhor Jesus sabe o que passava no coração daquela mulher. Assim como só Jesus sabe o que passa no seu coração e no meu. Não é maravilhoso isso? O mesmo Jesus que conhecia o coração daquela mulher, também conhece o meu e o seu coração. Isso é maravilhoso. Por que será que aquela mulher chorou? Nós não sabemos. Só sabemos que ela tinha uma má fama. Porque há versões que dizem que ela tinha uma má fama. Ou que ela era conhecida como uma mulher pecadora. Uma prostituta. E ela chorava. Aos pés de Jesus, ela derramou as suas lágrimas. E eu fiquei imaginando essa mulher, o que significava aquelas lágrimas aos pés de Jesus? Arrependimento, vergonha, tristeza, necessidade, dor, ansiedade, depressão. O que será? O que será que estava envolvido naquelas lágrimas que molharam os pés de Jesus? E a palavra fala, né, que ela enxugou com seus cabelos. O que significou aquilo para ela? Vocês conseguem imaginar?
Ela não só chorou ali, mas ela pegou os cabelos compridos ali e foi passando nos pés de Jesus para secar. Uma forma de honrar, numa forma de reverência, numa forma de dependência. Então a palavra diz que antes de entregar o mais precioso, através de toda essa palavra nós podemos entender que antes de entregar o mais precioso, que era ali aquele vaso de alabastro, com perfume caríssimo, ela deixou aos pés de Jesus as suas inquietações e a sua confiança plena era visto ali. Antes dela derrubar o perfume sobre Jesus, as lágrimas dela, os clamores, as inquietações, as dores, estavam derramados ali. Isso mostra confiança plena, total e restrita nesse Deus, porque ela queria aquela presença e ela sabia que em Jesus havia poder. E isso traz para nós uma grande lição. Ela traz para nós um exemplo maravilhoso do que é verdadeiramente ser uma mulher cristã. Uma mulher cristã não é aquela que vai à igreja aos domingos e às reuniões de mulheres. Uma mulher cristã é, antes de qualquer coisa, uma filha que ama e que deseja, desesperadamente deseja a presença de Jesus. Porque sabe que há nele o consolo e todo o poder para suprir tudo que uma pessoa pode desejar. É maravilhoso confiar nesse Deus. E essa mulher estava ali, dependendo desse Deus, desejosa por esse Deus. Mas a gente pode ver outras coisas. Eu acho que eu não coloquei nos slides, mas a palavra do Senhor diz... eu vou abrir aqui para a gente acompanhar. Quando Jesus... Vamos ver aqui. Vê esta mulher lá no versículo 44. Jesus disse assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Vê, Simão, essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Então, nosso Jesus, ele vai enumerando. Olha, Simão, você não me lavou os pés, você não me deu um beijo de saudação, você não me ungiu com óleo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, eu não recebi da sua parte nenhuma honra. Eu não me senti desejado. Eu não me senti amado aqui na sua casa. Porque era costume que nessas casas, antigamente, houvesse alguém que pudesse lavar os pés dos convidados. Mas ao menos isso foi dado a Jesus. Aquele homem não se preocupou com isso. E Jesus notou claramente que não havia um desejo. Ele até foi convidado para a sua casa. Mas e o desejo de se relacionar com esse Jesus? E o desejo de honrar Jesus e demonstrar o seu mais profundo e desesperado amor por ele? Jesus não viu. Por outro lado, a mulher derramou as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Ela não parou de beijar os pés de Jesus, ela derramou o frasco de perfume caríssimo em Jesus. Porque para aquela mulher não havia nada mais rico, nada mais precioso do que o próprio Deus. Ali naquela condição, ela estava dizendo: não há nada mais desejoso, não há nada mais precioso, não há nada que eu queira mais do que a sua presença e aquilo que tu queres falar comigo. Ela queria um relacionamento com Deus, e isso é maravilhoso. Em suma, quando a gente corre lá então para o versículo 47, a gente vai lá no verso 47 de Lucas 7, e a palavra diz assim: portanto,
eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Uau! Pois ela amou muito. E eu grifei esse trecho aqui nas minhas anotações, no versículo 47. Ela amou muito. E eu corro para Efésios 5, no versículo 15, quando Paulo está dizendo assim: olha a maneira como você está vivendo. E fazemos então aqui um paralelo. Efésios 5,15. Olhe como você está vivendo, a maneira como você está andando. E volto para esse episódio de Lucas e ele diz: ela amou muito, ela amou muito, ela amou muito, ela amou muito. Veja, Sueli, como você tem andado. Não se distraia. Observe a maneira como você tem andado. Observe você também, como você tem andado. Será que Jesus pode falar a mesma coisa que ele falou para aquela mulher pecadora? Falou a respeito dela, na verdade. E hoje, séculos e séculos e séculos depois, nós estamos aqui ouvindo a história dessa mulher e ouvindo as palavras que Jesus falou a respeito dela. Ela amou muito. E ela, então, deu aquilo que mais precioso havia dentro dela, que era o amor a um Deus em quem ela cria. E a palavra diz aqui que ela foi perdoada. Não é verdade? Quando você continua no texto, então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Então essa é a primeira coisa que ela recebe em troca desse amor profundo e desse amor entregue que ela apresentou aqui. O perdão. Jesus a perdoou. Para aquela mulher ter o seu nome ocultado, nós não sabemos se era Maria, se era Ana, se era Susana, se era Catarina, se era Edna, nós não sabemos, mas nós sabemos que ela era uma mulher que muito amou. A palavra fala que ela foi perdoada. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. A primeira coisa que a beneficiou. E lá no versículo 50, o texto finaliza dizendo assim: a sua fé a salvou, vá em paz. Num único versículo, mais duas coisas, mais dois benefícios que alcançaram aquela mulher que muito amou. Aquela mulher que se rendeu. A palavra diz aqui que ela foi salva, ela recebeu a salvação. E a palavra também, o próprio Jesus diz para ela assim: vá em paz. Oh, meu Deus, o que a gente mais deseja nesses tempos de guerras, de lutas, de mentiras, de ódio, de confusões, de violência. São dias maus, não é verdade? O que mais nós temos desejado como povo, como nação, como seres humanos, temos desejado a paz. E foi a abundante paz que aquela mulher recebeu. Recebeu o perdão, recebeu a salvação irrestrita, paz. Paz, a paz que só Jesus pode dar. A palavra fala que o próprio Jesus diz isso, né? Eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como a dá o mundo. Não se turbe o seu coração, o vosso coração, e nem se atemorize, diz a palavra de Deus. É uma paz que o mundo desconhece. O mundo busca paz em várias coisas. Em relacionamentos, em dinheiro, satisfação em coisas. Mas nada disso pode comprar a paz que só Jesus dá. O mundo não conhece. Jesus disse: eu não dou como a dá o mundo. Não se turbe o seu coração e nem tenha medo. Essa mulher então recebeu isso. Então, se nós verdadeiramente queremos viver uma nova estação na nossa vida,
O que temos de mais precioso precisa ser colocado aos pés de Jesus. Não há como passar para a próxima fase, para a próxima página, sem entender essa verdade. Se nós queremos verdadeiramente viver algo novo de Deus, nós não podemos fazer as mesmas coisas e esperar coisas novas. Nós precisamos verdadeiramente entregar tudo aos pés do Senhor Jesus. Uma coisa interessante que eu vi naquela mulher é que ela era uma mulher conhecida como a mulher pecadora, uma prostituta. Vocês podem imaginar os olhares que foram dirigidos àquela mulher à medida que ela entrava naquele lugar? Eu não posso nem imaginar o que essa mulher passou para chegar até ali. E eu acredito que devia ter bastante gente ali, porque Jesus arrastava multidões. Quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus estava rodeado de pessoas. Às vezes ele se retirava para orar ou para descansar, e quando menos ele esperava, ali estava a multidão, e o Senhor então se compadecia e atendia aquela multidão. Então eu posso imaginar que aquela casa devia ter muita gente quando aquela mulher entrou ali. Sob os olhares julgadores de todas aquelas pessoas, era tão importante chegar aos pés de Jesus e demonstrar o seu amor que ela não estava preocupada com a sua reputação. Ela não estava preocupada com aquilo que as pessoas diriam a respeito dela. E isso é libertador. É libertador quando você dá o próximo passo sabendo que o mais importante é saber o que Deus acha a seu respeito. Não é a sua reputação, não, as coisas não dizem respeito a você mesma. O centro de toda a vida não é você e não sou eu. O centro de todas as coisas é Cristo. Ele é o centro, Ele é o mais importante. Ele é Deus poderoso, Ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos entender que para dar o próximo passo, é preciso coragem, é preciso rendição, é preciso maturidade, é preciso dizer: eu estou preparada para o próximo passo. Porque se não houver essa disposição de rendição completa, de crer de todo o coração nesse Deus maravilhoso, vamos ficar no mesmo lugar. Não haverá nada novo, não haverá mudanças, não haverá crescimento, mas quando eu creio e eu decido de todo o coração deixar aos pés do Senhor tudo que eu acho que há em mim, que há de mais valioso, que eu vivo de mais valioso, se eu entrego ao Senhor, eu viverei uma nova fase. E eu deixarei ali, então, a minha reputação, deixarei ali os meus ressentimentos, as minhas tristezas, as minhas reclamações, os meus dons, os meus talentos, as minhas muitas habilidades, as minhas preciosidades. Eu deixarei tudo aos pés do Senhor. O que eu tenho de mais dolorido, as minhas lágrimas, e o que eu tenho de mais precioso, que é o frasco de alabastro com perfumes caros, tudo aos pés do Senhor, das coisas menores às maiores. Tudo aos pés desse Deus. E então, você e eu receberemos perdão. Receberemos salvação, vida plena, vida abundante e uma paz que o mundo não conhece. Então, nessa noite, minhas irmãs, eu gostaria de lembrar vocês: vede prudentemente como andais. Vejam de forma madura, honesta e verdadeira como andais. Como andais? Temos crido verdadeiramente? Temos entregado verdadeiramente? Tenho desejado ao Senhor verdadeiramente?
Porque não basta convidar Jesus para entrar na minha casa, na minha vida, como diz a canção. Não basta convidar Jesus para estar aqui. Que adianta chamar Jesus para entrar na minha casa se eu não me relaciono com Ele, se eu não presto a Ele a honra que é devida? O que adianta Jesus vir jantar na minha casa e eu não me prostrar? E eu não amar muito? E se eu não buscar? E se eu não entregar? E se eu não verdadeiramente colocar ali todas as minhas inquietações e tudo que há de mais precioso em mim, o meu coração, a minha fé, verdadeiramente a minha fé. Então, nesta noite, minhas queridas, eu queria lembrar vocês dessas coisas. Porque eu creio que o Senhor tem algo novo para nós. Eu creio sim que há uma nova estação para nós. Ela amou muito. Ela recebeu perdão, salvação, paz. E é um novo tempo. Eu creio, eu quero. Eu quero ir para uma nova estação. Eu quero ir para o outono, que é a minha estação preferida. Mas não só isso. Eu quero viver um novo tempo com Deus. Eu o amo desesperadamente. Eu amo esse Deus. Eu não posso imaginar o que Deus tem preparado para nós. Os nossos olhos limitados, a nossa mente não consegue alcançar tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Mas eu posso crer que são coisas grandiosas. Coisas maiores do que eu esperei, que eu pedi, que eu sonhei, que eu imaginei. E eu acredito que Ele tem isso para cada uma de nós. Mas não basta chamar Jesus para entrar na nossa casa. Tem que ter um relacionamento verdadeiro. Não adianta eu entrar aqui pelas portas e participar de um encontro de mulheres ou de um culto de domingo, se essa sede e esse desejo pela presença de Deus na minha casa não for contínua. Todos os dias. Quando terminar o culto e eu voltar para minha casa, eu quero que Jesus esteja morando na minha casa, chamada o meu coração. Todos os dias, todos os dias. E eu quero então ali me prostrar aos seus pés. Que coisa maravilhosa, é a rendição completa, o crer de forma irrestrita, total, é um descanso para nós. Porque nós não podemos todas as coisas, sabia? Deixa eu te falar, eu acho que, não sei se já te falaram ou se você já percebeu. Você não tem um controle de todas as coisas. Eu descobri isso recentemente. Nós não temos o domínio de todas as coisas, mas nós temos um Deus poderoso que a todas as coisas controla. Ele é poderoso. A palavra fala que Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Os planos dele são mais excelentes, os caminhos mais elevados. Basta que nós o convidemos para entrar na nossa casa e ali nos prostremos, o adoremos, confiemos nele, deixemos nossas lágrimas, deixemos o que há de mais precioso, tudo que temos diante do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir poderosamente. E aqui eu queria orar com vocês, minhas irmãs. Crente que Deus vai fazer coisas tremendas. Vamos levantar? Eu quero orar com vocês. Nessa primeira oração, nesse primeiro tempo de oração, eu quero que você faça uma oração muito verdadeira. Atente para a maneira como você tem andado. Atente, vede a maneira como andais. Veja como você tem andado. Não fiquem distraídas. Não fiquemos distraídas. Tem muita coisa para roubar a nossa atenção. Tem muita coisa para roubar o nosso coração, os nossos olhos. Mas
nessa noite nós estamos sendo despertadas. Porque eu não sei o que o Senhor quer falar ao seu coração, eu sei o que Ele quer falar no meu. Eu estou aqui pronta para ouvir. Mas você, de maneira exclusiva e especial, com o seu Jesus, esse Jesus lindo que nos ama e que se entregou por nós, tem um plano exclusivo para você e quer falar ao seu coração. Então, veja como você tem andado. Desperte, não ande distraída. E verdadeiramente, veja se você não convidou Jesus, mas esqueceu de lhe dar a honra, de lavar os seus pés, de lhe beijar, de dar um abraço, de derramar sobre ele o que há de mais precioso. Observe. E nesse momento nós vamos orar. Eu vou fazer a minha oração, mas faça a sua também. Ore, pedindo ao Senhor que revele a você a maneira como você tem andado. E peça para que o Senhor entre na sua casa para jantar, para ceiar com você, para que você tenha relacionamento com Ele. Esteja disposta a se render aos pés dele nessa noite. Senhor querido, nesta noite nós queremos te louvar, porque tu és santo e poderoso. Senhor querido, nós sabemos, já ouvimos falar muitas coisas há séculos, as suas grandes coisas estão vindo. O Senhor tem atraído multidões há séculos e séculos e séculos, desde o momento que o Senhor pisou nessa terra. Mas não só ouvimos, nós também vivenciamos. Pai querido, quando nós lemos as Escrituras, nós podemos imaginar tudo o que aquelas pessoas viveram. Mas, Senhor querido, nós também queremos vivenciar no nosso dia a dia. Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, nós queremos observar a maneira como temos andado. Deus, não permita que vivamos distraídas com as muitas coisas, com as tarefas, com as dores, com as preocupações, com as muitas coisas que tentam ganhar o nosso coração, Senhor. Mas, Pai querido, nos ajude, revele-te a nós, revela, Senhor, abre os nossos olhos, revela a sua palavra a nós. Nesses dias nós entendamos qual é a sua vontade para nós. Transforma a nossa vida, nos dê, Pai querido, serenidade para enfrentar as situações, mas também colocar diante de Ti, aos Seus pés, toda a nossa rendição, todas as nossas preocupações, todas as inquietações, mas também tudo que nós temos de mais valioso. Pai querido, não queremos guardar nada para nós, mas deixar diante do Senhor, porque Tu és o dono da nossa vida. Tu sabes a melhor condução da nossa vida. Então, Pai querido, vem, Espírito Santo, controla a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração. Dá-nos direção daquilo, Pai querido, que agrada o seu coração, porque nós queremos ser perdoadas, queremos receber salvação, queremos a paz que o mundo não conhece. Ah, Senhor, que maravilhoso é saber que Tu conheces cada um de nós, cada coração, cada necessidade, cada clamor. Ó, Senhor, sabe o jeito de falar conosco, e nós queremos ser, Pai querido, estar bem atentas à sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém?